Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais emocionantes, misteriosas e profundas envolvendo o cantor Leonardo. Uma narrativa que transcende a música, o tempo e até mesmo a vida. Um acontecimento que tocou não apenas o coração de um artista, mas de toda uma geração que viveu e chorou ao som da dupla Leandro e Leonardo. Uma carta, um chamado espiritual e um reencontro inesperado entre irmãos separados pela morte. Tudo isso aconteceu longe dos holofotes, dos grandes palcos e dos programas de televisão. O que você vai ouvir agora, poucos sabem. Mas depois deste vídeo, ninguém vai esquecer. Leonardo, o nome artístico de Emival Eterno da Costa, sempre foi conhecido por sua alegria contagiante, sua irreverência e seu carisma. Ao lado de Leandro, seu irmão, formou uma das duplas sertanejas mais queridas da história da música brasileira. Juntos, cantaram o amor, a saudade, os desencontros da vida. Até que, em 1998, o Brasil inteiro foi abalado pela notícia da morte precoce de Leandro, vítima de um câncer agressivo no pulmão. Desde então, a vida de Leonardo nunca mais foi a mesma. Embora tenha seguido carreira solo com sucesso, lançado novos álbuns e se mantido como uma figura querida na mídia, a ausência do irmão sempre foi um vazio que nem o tempo conseguiu preencher. Muitas vezes, em entrevistas, Leonardo se emocionou ao falar de Leandro. Já disse que sonha com ele, com frequência, que às vezes sente sua presença. Mas o que ninguém imaginava é que recentemente esse sentimento de saudade ganhou contornos ainda mais intensos e surpreendentes. Nos últimos meses, pessoas próximas notaram algo diferente em Leonardo. O cantor, antes brincalhão e piadista, começou a apresentar um comportamento mais introspectivo. Em seus shows, havia pausas longas entre uma música e outra. O olhar dele se perdia. Algumas pessoas chegaram a especular que ele estivesse doente, outras que estivesse enfrentando problemas pessoais ou familiares. Mas a verdade era outra, e começou com um convite misterioso. Tudo começou quando Leonardo recebeu uma mensagem de um antigo conhecido, um senhor que ele havia conhecido nos tempos de estrada, nos anos 80, quando ainda era um cantor desconhecido. Esse homem, hoje envolvido com espiritualidade e práticas mediúnicas, procurou Leonardo com um recado muito específico. Uma médium no interior de Goiás vinha recebendo mensagens de alguém que dizia ser Leandro. E essas mensagens, segundo ele, estavam sendo destinadas diretamente ao irmão. Leonardo, cético por natureza, inicialmente recusou. Disse que respeitava, mas não acreditava muito nessas coisas. Mas algo naquela mensagem ficou ecoando em sua mente. Talvez fosse a forma como foi dita. Talvez fosse apenas um momento de fragilidade. O fato é que, algumas semanas depois, em uma madrugada chuvosa, Leonardo decidiu ir até o tal centro espírita, localizado em uma pequena cidade do interior goiano, longe das câmeras, dos fãs, da imprensa. Chegando lá, foi recebido por uma senhora de voz calma e olhar penetrante. Ela se apresentou apenas como Dona Mariazinha. Com simplicidade, pediu que Leonardo se sentasse. Disse que não falaria muito, apenas entregaria uma carta. Um envelope selado com cera vermelha, escrito à mão, com a caligrafia tremida mas firme. Leonardo, desconfiado, segurou o envelope com força. Seu coração batia acelerado. Ele sabia que algo ali era diferente. Quando abriu o envelope, a primeira frase escrita na carta o desmontou completamente. Meu irmão, sei que seu coração ainda busca respostas. Naquele momento, Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. As palavras seguintes descreviam momentos da infância, piadas internas, apelidos que só os dois conheciam. A carta era longa, mas o que mais impressionou não foi a precisão dos detalhes, e sim o tom da escrita. Não era apenas uma mensagem. Era como se Leandro estivesse ali, conversando diretamente com ele. Em determinado trecho, a carta dizia: Sinto sua dor.
Sinto seu cansaço, sinto sua saudade, e digo: ainda não é o fim. Há muito por fazer. Mas uma nuvem se forma sobre a nossa família. Algo vem. E você precisa estar pronto. Una todos. Proteja os pequenos. Use a música. A música ainda é o elo. A música será a cura. Leonardo não conseguiu conter as lágrimas. Chorou como há muito não chorava. Não sabia se era verdade, se era sua mente pregando peças. Mas algo dentro dele dizia que aquela mensagem era real, mais real do que qualquer coisa que já havia sentido. Dona Mariazinha apenas observava, em silêncio. Ao final da leitura, Leonardo levantou-se, abraçou a médium e agradeceu. Disse que não sabia como explicar o que havia sentido, mas que precisava ir. Voltou para casa mudo. Não falou com ninguém, nem com a esposa, nem com os filhos. Apenas foi até seu quarto, guardou a carta num cofre antigo onde mantém fotos antigas da dupla e passou a noite em claro. O que viria a seguir mudaria completamente sua rotina, seus planos e sua forma de ver a vida. Nos dias que se seguiram, Leonardo começou a cancelar compromissos. Recusou shows importantes. Deixou de participar de festas, eventos e até entrevistas em grandes programas. As pessoas estranharam. Começaram as especulações. Estaria doente? Teria entrado em depressão? Mas a resposta estava guardada com ele. Ele havia recebido um recado, um aviso, e decidiu que precisava se preparar. A primeira atitude que tomou foi reunir a família. Organizou um almoço na fazenda. Chamou os filhos, netos, sobrinhos, todos. Durante o encontro, falou da importância da união, do amor, da necessidade de estarem juntos mais do que nunca. Pediu que ficassem próximos, que evitassem brigas, que valorizassem o tempo. Ninguém entendeu muito bem o porquê daquela súbita mudança de postura, mas todos atenderam ao pedido. Leonardo passou a frequentar a fazenda com mais frequência. Sentava-se na varanda, ouvindo os passarinhos, observando o céu. Revia vídeos antigos da dupla. À noite, punha para tocar os discos antigos e chorava, sozinho. Mas não era um choro de dor. Era um choro de conexão, de reencontro, de entrega. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Leonardo decidiu entrar em estúdio. Sem avisar a gravadora, sem divulgar nada. Ligou para alguns músicos de confiança, produtores antigos que haviam trabalhado com ele nos tempos da dupla, e disse: quero gravar um álbum, mas é diferente de tudo que já fiz. Os músicos toparam, e ali começou o projeto mais pessoal e profundo da carreira de Leonardo. O álbum recebeu o nome de Elo Invisível, um título que, segundo ele, lhe veio em sonho. As músicas, compostas com a ajuda de amigos e também com letras que ele mesmo escreveu, falam sobre fé, espiritualidade, saudade, reconciliação e amor eterno. Canções que tocam a alma, que falam de perdas e reencontros, que emocionam até o mais cético dos ouvintes. Uma das músicas, em especial chamada Lado de Lá, tem um refrão que deixou todos arrepiados. Se eu te chamar num sonho, vem. Se ouvir meu nome no vento, crê. Porque mesmo sem corpo, irmão, eu nunca deixei de te ver. Segundo os músicos, Leonardo gravou essa canção com lágrimas nos olhos. Parava várias vezes. Dizia que sentia algo diferente ali, que parecia que o irmão estava presente, e talvez estivesse mesmo. A notícia da gravação de um novo álbum começou a circular discretamente entre os bastidores da música sertaneja. Mas Leonardo ainda não queria que fosse algo comercial. Ele dizia que aquele projeto era para ele, para sua família e, principalmente, para Leandro. Durante os intervalos das gravações, Leonardo contava histórias do passado, lembrava momentos engraçados com o irmão, falava das turnês, das madrugadas na estrada, do início difícil, das vezes em que dormiam no ônibus sem saber o que
Iriam comer no dia seguinte. Essas lembranças começaram a virar registros. Um dos produtores sugeriu gravar tudo em vídeo. E assim nasceu um documentário, que acabou se tornando paralelo ao álbum. Entre Dois Mundos, Leandro e Leonardo, foi o nome provisório do projeto audiovisual. As gravações mostravam um Leonardo como o público jamais tinha visto. Sem maquiagem, sem figurino, sem piadas. Um homem profundo, sensível, por vezes, frágil, mas completamente conectado com algo que ele mesmo dizia não saber explicar. Em um desses registros, Leonardo lê em voz alta a carta psicografada. Sua voz falha. As palavras saem entre soluços. Ao final da leitura, ele olha para a câmera e diz: "Se tudo isso for invenção da minha cabeça, então minha cabeça é muito melhor do que eu imaginava. Mas se for real, então eu nunca estive sozinho. E nunca estarei." O documentário ainda está em fase de finalização, mas promete ser um dos lançamentos mais impactantes dos últimos anos. Não apenas pela carga emocional, mas pela forma sincera e crua, como retrata o luto, a espiritualidade e o reencontro simbólico entre irmãos separados pela morte. Mas os acontecimentos não pararam por aí. Meses depois, Leonardo foi procurado por outra pessoa, uma jovem médium de São Paulo que nunca havia ouvido falar da carta psicografada em Goiás, mas que havia recebido mensagens espirituais insistentes, pedindo que ela entrasse em contato com o cantor. Após muita insistência, ela conseguiu chegar até um assessor de confiança, que levou a mensagem até Leonardo. Ele, novamente desconfiado, hesitou. Mas algo no coração o incomodava. A lembrança da primeira carta ainda queimava como uma brasa. Aceitou o encontro. Dessa vez, em sua própria casa. A jovem médium chegou acompanhada de um colega espiritualista. Disse que não traria carta alguma, mas que havia algo que precisava ser dito, com urgência. Com olhos marejados, ela falou de uma energia que envolvia a família de Leonardo, de um ciclo que precisava ser encerrado, e de um pedido de perdão vindo do lado de lá. Segundo ela, Leandro não só estava tentando se comunicar, como havia trazido consigo outros espíritos que haviam feito parte da vida de Leonardo. Amigos falecidos, músicos, antigos parceiros de estrada. E que todos tinham um recado: Leonardo precisava deixar de carregar a culpa. Nesse momento, Leonardo travou. Pela primeira vez, ele falou em voz alta algo que poucos sabiam. Ele carregava uma dor muito íntima, uma sensação de que poderia ter feito mais pelo irmão. Que talvez, se tivesse percebido antes, insistido mais, levado para outro tratamento, Leandro estaria vivo. A médium, com serenidade, respondeu: "Ele diz que a sua missão foi cumprida, que você fez o que precisava ser feito, que não havia mais o que mudar, e que agora é hora de transformar a dor em cura." Esse encontro marcou definitivamente Leonardo. Depois dele, ele passou a escrever um diário. Todos os dias pela manhã, escrevia cartas para Leandro. Às vezes curtas, às vezes longas. Não para que fossem psicografadas, mas como forma de manter a conexão. Como se fosse um diálogo constante entre os dois. Essas cartas, agora reunidas, estão sendo consideradas para publicação em um livro, com o título provisório de Cartas para o Meu Irmão. A obra, segundo pessoas próximas, será uma das mais emocionantes já lançadas por um artista brasileiro, pois revela não só a dor da perda, mas a esperança de reencontro, a espiritualidade vivida de forma genuína e sem misticismo exagerado. É nesse momento da história que entra um terceiro elemento, ainda mais surpreendente. O filho de Leandro. Poucos sabem, mas Leandro deixou um filho ainda pequeno na época de sua morte. Um jovem que cresceu longe dos holofotes, criado com discrição pela família materna, mas que sempre soube quem era o pai. Recentemente, esse jovem, hoje com quase 30 anos, procurou Leonardo. E a aproximação foi, segundo testemunhas, um dos momentos mais emocionantes da vida do cantor.
Leonardo o recebeu com lágrimas nos olhos. Disse que sempre sentiu que um dia isso aconteceria. Os dois passaram um fim de semana juntos na fazenda, falando sobre Leandro, ouvindo músicas antigas, trocando histórias. Leonardo se viu como uma espécie de elo entre o passado e o presente. Disse que via muito do irmão naquele rapaz. O jeito de rir, a forma de gesticular, até o timbre da voz. É como se eu estivesse vendo o Leandro novamente, em outra forma, com outra roupa, mas com a mesma alma. Desde então, os dois mantêm contato frequente. E há rumores de que o jovem possa participar do documentário, contando sua visão sobre o pai que nunca conheceu pessoalmente, mas que sempre esteve presente através das músicas, dos relatos e agora, das mensagens do além. O reencontro com o sobrinho também reacendeu em Leonardo uma vontade antiga: reunir os filhos, sobrinhos e jovens da família para formar um projeto musical coletivo. Uma espécie de família Costa, onde todos cantariam juntos, cada um com sua identidade, mas unidos por um legado que transcende gerações. Segundo fontes próximas, Leonardo está mais ativo do que nunca, compondo, gravando, produzindo e cuidando pessoalmente de cada detalhe desse novo projeto. O homem que muitos achavam que estava se retirando da carreira, agora se vê em sua fase mais criativa. Movido não pelo sucesso ou pela fama, mas por um chamado espiritual. Uma missão que começou com uma carta psicografada e se transformou em um movimento de reconciliação com o passado, de inspiração para o presente e de esperança para o futuro. Após o reencontro com o sobrinho e o fortalecimento dos laços familiares, Leonardo começou a entender que tudo aquilo que havia vivido nos últimos meses não era coincidência. Cada encontro, cada carta, cada sensação inexplicável tinha um propósito maior. Era como se uma força invisível estivesse guiando seus passos, preparando-o para algo que ultrapassava os limites da lógica. Foi então que, durante um show especial em Goiânia, Leonardo decidiu fazer algo que jamais havia feito desde a morte de Leandro: cantar uma música inédita, escrita por ele e dedicada ao irmão. A canção se chamava Entre Dois Mundos, e suas palavras narravam exatamente aquilo que ele vinha vivendo: o sentimento de ainda estar conectado a Leandro, mesmo após tanto tempo, mesmo após a vida e a morte. O público ficou em silêncio absoluto. Ao final da canção, muitos choravam. Leonardo, com os olhos marejados, disse apenas: "Essa foi para ele, mas também foi para mim, porque às vezes a gente precisa cantar para sarar por dentro." O vídeo da apresentação viralizou. Em poucos dias, milhões de visualizações, mensagens de apoio, histórias de fãs que também haviam perdido entes queridos e se sentiram abraçados por aquela música. Leonardo entendeu ali que o projeto que começou como algo pessoal havia se tornado coletivo. O álbum que era íntimo se tornou público. O documentário que era familiar ganhou dimensão nacional. E o livro com as cartas escritas para Leandro se transformou numa poderosa obra sobre o luto, o amor entre irmãos e o poder do perdão. No encerramento das gravações do documentário, Leonardo gravou uma última cena. Sozinho, no campo da fazenda onde cresceu com o irmão, ele olhou para o céu, segurando a primeira carta psicografada. A câmera se afastava lentamente, capturando o silêncio da natureza e o som distante de um vento leve. E então ele disse: "Eu te achei de novo, irmão. E agora não te perco nunca mais." A jornada de Leonardo, iniciada com uma carta vinda do além, tornou-se uma verdadeira peregrinação espiritual. Não havia mais medo, nem dúvida. Apenas gratidão. Por ter tido Leandro ao lado em vida. E por, de alguma forma misteriosa, continuar tendo sua presença mesmo após a morte. Esse reencontro entre os dois irmãos tocou milhões de corações, reacendeu debates sobre espiritualidade no país e inspirou muitas pessoas a buscarem conforto em suas próprias dores.
Hoje, Leonardo continua cantando, mas sua música carrega um novo peso, um novo sentido. Ela já não é apenas sucesso, ela é cura, ela é ponte entre mundos. E talvez, no fundo, essa tenha sido sempre sua verdadeira missão: dar voz ao invisível, cantar o que não se pode ver, mas que se sente no mais profundo do coração.